Boa noite, meus amigos concurseiros da área policial, futuros policiais federais. Meu nome é Bruno Giancarlo, eu sou professor de contabilidade e eu tô aqui com o projeto Fuzilando o Sebrasp para comentar aí 5 questões certo e errado da Sebrasp de contabilidade para ajudar você aí no concurso da Polícia Federal. Eu vou ensinar os macetes, além do aquele conhecimento que você tem que ter na matéria, você tem que ter aquele macete, aquela frieza de prova, e eu vou tentar passar isso para vocês. Tentar fazer as pegadinhas, pegar os principais lances e saber como sair disso, como identificar essas pegadinhas. Beleza? Vamos lá, sem enrolação, o tempo é curto. Vamos lá. Primeiro item aqui, ó, técnico de contabilidade deve ser H. Eu sempre pego questões dessa prova, que essa prova foi uma prova, apesar de ser nível técnico, foi uma prova muito pesada, muito difícil. Vamos lá. A contabilidade se define atualmente como a ciência do patrimônio, cujo objetivo é captar os elementos sensíveis, perceptíveis e habituais de transações que afetem a riqueza das organizações. É um baita de um palavreado bonito, parece fazer todo sentido, né? Captar os elementos sensíveis, perceptíveis e habituais de transações que afetam a riqueza das organizações. Basicamente, o que ele está querendo saber, qual que é o objetivo da contabilidade? É captar elementos? Nada, não tem nada a ver isso aqui, cara. Isso aqui é tudo embromation, é tudo papinho furado do CESP para fazer você cair. Como é certo e errado, você fica com uma baita e fala, caramba, cara, tá mó cara de ser certo. Mas, cara, você tem que ser quadrado. Isso aqui tá errado. O objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio. Controlar o dito cujo patrimônio da entidade. Então não tem nada a ver com captar os elementos sensíveis, perceptíveis e habituais de transações. Não tem nada a ver. Na verdade, ela quer controlar, ela quer fazer as contas, né? Ó, você só faz conta para controlar, né? Você não vai fazer conta de um negócio porque você não vai controlar. Para que você vai ficar tendo aquele bando de número lá para você analisar? Você quer ter o controle do seu patrimônio, que é o objeto. Ó, vou pegar o objeto aqui, todo o patrimônio da minha entidade, e ver se está com muito ativo, com pouco passivo. É isso que a contabilidade quer fazer. Não tem nada a ver de captar elementos sensíveis. Isso aí, tudo que for diferente, você deixa de lado. Vamos para a próxima aqui. Na verdade, eu trouxe aqui o objeto, né, um resuminho de tudo que você precisa saber sobre essa parte conceitual do objeto, objetivo, finalidade, né? O objeto é o patrimônio. É aquilo que a contabilidade cuida, é o bloquinho dela, ó, todas as coisas que são materiais aqui, né? Os bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Aqui ela quer controlar, o objetivo dela é controlar, ter 100% do controle daquilo. Na finalidade, inclusive você pode tomar cuidado com esses dois aqui, ele pode falar que a finalidade é o controle do patrimônio, e assim, o cara pode levar o pé da letra e considera errado porque ele está querendo inverter os dois. Então você tem que saber que a finalidade é fornecer informações úteis aos seus usuários. Esse é o fim dela. O objetivo dela é controlar. E o campo de aplicação, que aqui é aziendas, que eu falo que é tipo azinho, né? Você lembra assim? São as entidades, né? Onde você aplica esse controle de patrimônio? Nas entidades econômico-administrativas, que são as aziendas. E as funções da contabilidade, às vezes também cai essa diferença entre função administrativa e econômica. Ele tenta confundir esses dois institutos. Nem tanto esses com os demais, mas entre esses dois. Função administrativa é controlar o patrimônio e econômica apurar o resultado. Isso aqui é só um decorebinha se cair isso na sua prova, beleza? Segunda questão. Havendo liquidação de empresa em situação líquida nula. Ó, liquidação, só para anotar aqui, isso aqui é encerramento de empresa. Encerramento de empresa. Nossa, oxe, caneta tá dando uns bagulho aqui. Em situação líquida nula ou equilibrada. Nula ou equilibrada. O que é situação líquida nula? Situação líquida é a mesma coisa que patrimônio líquido, certo? Que é o ativo menos o passivo. Aí dá o passivo exigível, né? Dá o que sobra do patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido é situação líquida igual a zero, o patrimônio líquido é igual a zero. É aquela situação em que 100% do ativo é passivo exigível, né? Então aqui você vai ter, por exemplo, vamos fazer um exemplo bem simples, um caixa aqui de 1.000, fornecedor de 1.000 e patrimônio líquido aqui zero, não tem nada aqui, ó, né?
Então, basicamente essa é a situação líquida. O seu ativo será suficiente apenas para pagamento das dívidas com terceiros, ou seja, dívidas com terceiro é o passivo exigível, é o capital de terceiros, capital alheio. Então, esse caixa vai servir para pagar esses 1.000 fornecedores aqui, ó, né? Vai servir para isso, os R$1.000. Você vai fechar a empresa, você não vai fechar a empresa com um monte de dívida. Então você vai lá, pega o caixa, paga os fornecedores, fim com a empresa, não tem mais nada a fazer. Dívidas com terceiros, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio. Não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio. Ou seja, se você pagar todo o caixa aqui e pagar os fornecedores, não vai sobrar nada para pagar o PL. Tá certo? Só que você fala, pô, mas se o PL é zero, eu preciso pagar o quê? Né? O PL é zero, não tem nada no PL. Então não tem nada a ver não sendo suficiente. Não tem a ver sim, essa questão tá certa. A questão é o seguinte, o patrimônio líquido, sempre quando você vai abrir a entidade, você vai lá integralizar o capital, né, o sócio fala, vou dar R$1.000 nessa empresa, vou colocar lá no caixa, vai ser a minha contribuição para participar da empresa. Você coloca lá e entra uma continha aqui, ó, capital social. Aí você coloca lá 1.000. Aí esse 1.000 entrou aqui no caixa, você comprou lá um material de fornecedor, vamos supor que seja um estoquezinho aqui, né? Aí esse estoque ele pegou fogo, queimou. Nossa, perdi, roubaram o meu estoque. Aí você perdeu tudo isso aqui, você vai jogar para despesa. Lá você não vendeu nada, você só tem essa operação da empresa, só essa perda, você vai fechar com prejuízo acumulado aqui, né? Depois que você fizer a apuração na DRE, você vai fechar com prejuízo acumulado de 1.000 aqui. Então, o PL, se você for ver, ele deu zero mesmo. Mas existe aqui, ó, esse capital social, que na hora de encerrar, você tem que devolver o dinheiro pro empresário. Falar, ó, empresário, você investiu 1.000, toma seus 1.000 de volta aqui. Mas na verdade não, na verdade ele perdeu, porque o empresário está sujeito a uma atividade a risco, né? Ele pode colocar o capital dele lá e se ele for uma limitada, por exemplo, ele vai perder os R$1.000 dele, é o máximo que ele pode perder, se for uma limitada. Então nesse caso, não é porque não tem nada no patrimônio líquido que ele é zero, que você não vai ter o que pagar aqui, ó, não sendo suficiente para o pagamento. Não tem que pagar nada, tá errado. Não, tem que pagar sim. Se sobrar algum dinheiro, você tem que devolver para o sócio, seja ele qual for, seja qual parte do ativo, tem que redistribuir para o sócio, né, de volta. Então, essa questão ela tá certa e ficou muito confuso esse não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio, porque na cabeça do concurseiro ele falava, se o PL é igual a zero, não tem nada lá, né? Na verdade tem sim, tem uma coisa positiva e uma negativa, né? Beleza? Vamos ver, vamos para a terceira. Acerca da equação fundamental, que é ativo igual passivo exigível. Nossa, essa caneta tá dando uns negócios hoje. Mais PL. Ó, vamos lá. E das suas situações líquidas, julgue o item. A situação líquida patrimonial, ou seja, situação líquida, que é igual a patrimônio líquido, será sempre positiva caso o patrimônio líquido seja positivo. Bom, se você pegar situação líquida maior que zero, e situação líquida é igual ao patrimônio líquido, ué, é só você substituir esse nominho aqui, né? Patrimônio líquido é maior que zero. Ou seja, se situação líquida e patrimônio líquido são sinônimos, obviamente que se um sempre for maior que zero, outro vai ser positivo, sempre. Porque eles são a mesma coisa. Então, na verdade, a questão só cobrou se você sabe que situação líquida é igual ao patrimônio líquido. Só que ele fala de um jeito bem confuso, né? Bem, se a situação líquida patrimonial será sempre positiva, caso o PL seja positivo. Ele está falando, se o PL for sempre positivo, ele vai ser positivo. É meio que coisa de doido, né? Mas é basicamente, ele quer saber se você sabe que os dois são sinônimos, né? E aqui, isso aqui é certo, né? Aqui eu trouxe uns sinônimos, né? Do ativo, passivo e patrimônio líquido que as bancas costumam trazer. E vamos lá, né? Ó, vou te explicar aqui, ó, patrimônio bruto. O patrimônio bruto ele é trazido em algumas questões, a gente vê esse conceito, aí como você vai lembrar? Que o patrimônio bruto é igual ao patrimônio líquido mais o passivo exigível, né? No inglês, a gente tem lá um conceito, quando a gente fala que é uma coisa bruta, uma coisa sem ainda retirar nada, né? O grosso, é justamente esse, chama de gross, né? Que é o grosso, que é aquilo que está sujo, cheio das coisas, que ainda precisa ser limpado para ser realmente o valor dele. E quando você tem o líquido, eles chamam de net, né? Que é rede em inglês, é rede, né? Filtro, você pode peneira, né? Tem essa conotação de net, então é aquilo que passa na peneira. Então se ele tem lá gross net, gross profit, né? E net profit, que é tipo lucro
lucro bruto e lucro líquido. Então, você pensa que o patrimônio bruto é ativo, é aquilo que é bruto, tá 100% das coisas. E o líquido é aquilo menos o passivo. Então, você pode lembrar, patrimônio bruto, putz, é o ativo. Aqui, capital aplicado é capital aplicado na entidade, né? Seja ele de terceiro, seja ele próprio. Então, é todo o capital terceiros mais alheio, que é capital alheio é o passivo, e capital próprio seria o patrimônio líquido. Esses investimentos, às vezes aparece assim, investimentos na entidade, né? Que ele quer se referir ao ativo. Esse aqui você coloca um asterisco que investimentos pode ser só o investimento lá do ativo também, né? Não leva isso ao pé da letra. E a aplicação de recursos, que são os recursos aplicados na sociedade. Aqui no passivo a gente tem capital de terceiros, que é o mais conhecido, porque são pessoas, né, tipo dívidas que a gente tem, obrigações que a empresa tem com terceiros, com pessoas alheias da entidade, e elas estão lá fornecendo um recurso, fornecendo um financiamento, fornecendo um prazo para pagamento. Então tem recursos que a gente tem que apagar, então eles estão sendo financiados por terceiros, certo? Então tem passivo exigível, que é o mais conhecido, capital alheio, já falei várias vezes, e recursos de terceiros, é sempre alguma coisa fora da entidade. Patrimônio líquido, o capital próprio, situação líquida, que são os mais conhecidos. Esse aqui é bem raro, mas eu trouxe aqui passivo não exigível, que é o exigível e o não exigível. É uma coisa de louco, mas tem. Riqueza própria, riqueza líquida, direito dos sócios. Esse aqui você marca um negócio, porque assim, o direito dos sócios não é o patrimônio líquido inteiro. Esse até comenta algumas questões que é um conceito meio defasado, porque antes se falava que o passivo exigível era dívida perante terceiros, né? Perante terceiros. E o PL era dívida com sócios. Mas isso, hoje em dia, é meio ultrapassado porque você para PF não precisa saber desses conceitos, porque não cai no concurso de vocês. Mas lá no PL tem algumas continhas que elas não são literalmente dos sócios. Você vai ouvir falar de ajuste de avaliação patrimonial, ajuste acumulado de conversão. Tem algumas continhas lá que elas são umas contas realmente de ajuste de alguns ativos, de alguns referente a alguns CPCs, e elas servem realmente só para balancear, né, servir de apoio para o balanço. E isso não é devido aos sócios diretamente, assim. Então aqui existem algumas continhas que não fazem parte desse conceito. Então assim, quando tiver direito dos sócios, pensa bem, quando é certo e errado fica complicado, mas assim, tenta aceitar direito aos sócios, mas se você vê que claramente ele está querendo te forçar a entender, ó, direito aos sócios são tudo que o patrimônio líquido é só o que tem direito aos sócios, aí você vê, ele está querendo cobrar esse conceito, mas vai ser bem raro, né? Só se for uma pegadinha daquela pegadinha boa. Se caso contrário for uma questão mais genérica, ele estiver comparando uma coisa com outra, isso aqui é o direito aos sócios, isso aqui é o direito dos terceiros, aí você considera, tá bom? Vamos para aí. Quarta. Julgue o seguinte item relativo ao balanço patrimonial. O balanço patrimonial é dividido em ativo e passivo. Aqui vamos levar no ativo total e passivo total, né, que é o nome. Cujos totais são sempre iguais. Né? Ativo total e passivo total é o balanço, né? O balanço ele tem que ter equilíbrio. Então, ativo e passivo sempre igual, para ele estar equilibrado. Se for o passivo total e ativo total, né? Vamos ver se ele vai considerar isso. O primeiro é constituído pelos bens e créditos. Isso aqui você considera como direitos a receber. Direitos a receber ou direitos em geral, né? O ativo é bens e direitos, beleza. O segundo, pelo passivo exigível. Então aqui ele já considerou ativo total e passivo total. É o nome correto. Pelo passivo exigível, que representa dívidas com terceiros. E pelo PL. Então ele deu certinho o conceito de ativo e passivo, né? Aqui no ativo e aqui no passivo. Aqui a gente tem os bens e direitos. E aqui a gente tem as obrigações e a situação líquida, que é esses caras menos esse, né? Aí se você for ver, tipo, se for um quadradinho exatamente igual, graficamente falando, né? Se você for pegar esse aqui, dá certinho, né? Se você tirar esse bloquinho daqui, fica igual a esse, né? Então, mais ou menos uma representação gráfica para você entender a fórmula do equilíbrio. Beleza? Vamos para o próximo aqui, a última. A respeito de contas, julgue entre o seguinte. As contas de compensação ou extrapatrimoniais. Aqui eu já vou explicar para vocês o que é conta de compensação. Conta de compensação, elas são umas contas que são facultativas, né? Elas são
deixa eu colocar aqui as características dela, facultativa, elas servem exclusivamente para controle. Ela não é uma conta de lançamento que registra um fato contábil. Ela geralmente registra atos contábeis. Aqui que é uma coisa muito importante. E a gente sabe que quando a gente lá estuda os CPCs, a regra da contabilidade geral, né, que serve para você mostrar para os acionistas, mostrar para o público externo a real situação da empresa, a gente se limita aos fatos contábeis, aquilo que altera o patrimônio da empresa, que tem uma repercussão contábil. As contas de compensação não, elas têm um caráter gerencial, né? Elas têm caráter gerencial. Elas não servem, inclusive você nem publica no balanço para aquele público externo, você se limita a publicar no balanço interno para a empresa, para os administradores, né? Então aqui você pode até ver contas de compensação nas notas explicativas, né? Ou então até em relatórios, né? Relatórios do Conselho Administrativo, dos conselhos administrativos das SAs, né? Quando tem, ou quando tem numa limitada. Geralmente você vai ver nesses casos aqui, ó, né? Você não vai ver no balanço patrimonial aquele divulgado para o público externo. Então o que ele faz? Ele fala também aqui que são extrapatrimoniais, porque lá na contabilidade a gente tem as contas patrimoniais, né? Segundo a teoria patrimonialista, patrimoniais, e as contas de resultado. A gente divide, né? Opa, peraí. A gente divide aqui, né, nos ativo, passivo, né? Na verdade, e patrimônio líquido. E aqui, né, dos bens, direitos e obrigações e patrimônio líquido, aqui a gente tem as receitas e as despesas, né? Então, assim, a teoria patrimonialista faz essa divisão. Aqui a gente teria mais né, que são as contas de compensação. E também elas têm bastante divisão, né? Só que isso aqui pode variar, compensação. Pode variar conforme, porque assim é livre, não existe uma norma que limite, não, contas de compensação tem que ser assim, não. Ela é facultativa e ela é aberta, você pode fazer do jeito que você quiser, desde que cumpra o balanço, né? Então vamos lá. Essas contas, quando utilizadas, devem registrar os eventos no momento de sua ocorrência, de acordo com o regime de competência, elas seguem a premissa contábil da competência, por meio de débitos em contas passivas e créditos em contas ativas. Bom, a gente sabe que débito aumenta o ativo e diminui o passivo. E créditos diminui o ativo e aumenta o passivo. Tá, então elas obrigatoriamente devem registrar os eventos por meio de débitos no passivo, ou seja, sempre baixando o passivo e sempre baixando o ativo, né? Vamos ver. Invertendo-se os lançamentos por ocasião de vencimento do contrato ou da extinção do compromisso. Tá errado. Não é isso. As contas de compensação no passado, elas tinham esse condom de fazer um balanço, né? Aqui você registrava no ativo e no passivo todos os atos, fatos contábeis, você fazia uma salada de lançamento. Aqui dava, por exemplo, o valor de 1.000 e 1.000. Aí você tinha aqui umas contas de compensação para tirar esses atos contábeis, né? Essas coisas que não vão repercutir nesse ano, nesse exercício. E tinha aqui umas deduçõezinhas, né? Tanto de um lado quanto do outro, na mesma proporção. Aí você ficava tipo, com 800 aqui e 800 aqui, né? Então tinha esse conceito de que a conta de compensação ela tinha que sempre baixar os ativos, ver o que realmente não impacta na parte de cima. Mas com as novas normas contábeis isso não tem o menor sentido, não existe mais essas contas de compensação, elas são facultativas. Os conceitos dela é justamente, por exemplo, você registrar atos contábeis e tem que fazer partida dobrada, tem que fazer de um lado e tem que fazer de outro. E você fazer controle. Aí você fala, Bruno, que tipo de conta de compensação existe, por exemplo? Por exemplo, um registro de um ato, assinar um contrato, tipo contratos assinados, né? Você vai lá, debita 1.000 e credita contratos a cumprir, né? Sei lá, contratos a executar, desempenhar, qualquer nome. E então você vai sempre debitar na mesma quantia. Aí você vai ver, ó, tenho tantos contratos assinados e tantos a desempenhar. E você vai balanceando para ver quanto de contrato você tem a cumprir. Isso não tem nada a ver com você registrar a receita ou então registrar o fato do direito a receber. Ó, assinei um contrato, é um ato, mas existe algum direito ali? Não, aquele contrato pode ser revogado, aquele contrato pode ser cancelado.
Então, no ato você não tem nada. Mas, por exemplo, quando você vai e fatura, ó, eu tive um contrato e fiz uma venda antecipada, por exemplo, você faturou, você começou a fazer alguma coisa que repercute, né, em um direito. Você faturou, você tem o direito de receber aquilo, depois de você desempenhar, né? Então, o momento de assinatura do contrato, ele não repercute, mas quando você tem algum ato em cima desse contrato, ele começa a ter efeitos contábeis. Isso que diferencia o ato contábil do fato contábil. Então aqui as compensações elas meio que permeiam os atos contábeis, né? Elas servem para isso. E não tem essa necessidade de crédito em conta ativa e débito em conta passiva, não tem. As contas de compensação elas nem precisam às vezes vir numa parte específica do balanço, elas podem ficar dentro dos ativos, dentro dos passivos. Não tem nada a ver, ela pode estar lá, uma conta de compensação dentro de um balanço interno divulgado dentro da empresa, não fora, entendeu? Então elas são debitadas, né, e creditadas nos dois, né, tanto faz, não tem esse dever de fazer esse crédito, né, e elas aumentam com débito e baixam o ativo, né, aumenta com débito e baixa com crédito, e o passivo também aumenta com crédito e baixa com débito. Então assim, não tem diferença nenhuma de uma conta normal, exceto pelo fato de ela ser facultativa, só ser para controle, ser gerencial. Beleza? Eu quero que você capte isso, que isso pode ser uma grande coisa que eles podem trazer, porque é uma coisa que não é muito bem conhecida, cai bastante em prova de contador isso. Contadores sabem que é conta de compensação, é bem claro para ele, mas quando você não é da área, você estranha, você fala, meu, isso não cai geralmente nos materiais de concurso, e é bom você saber. Beleza? Acredito que tenha sido isso, 5 questões, eu tentei ser mais resumido possível, já deu mais de 20 minutos. Mas assim, deem o seu feedback, me falem vocês, que eu não tenho tanta experiência com o pessoal da área policial. Eu preciso saber o que vocês sentem, qual a percepção de vocês. Fala, Bruno, tem muita dificuldade nisso, muita dificuldade naquilo. Me passa que aí eu posso até filtrar as questões melhor e ver até o que eu preciso comentar. Às vezes eu preciso comentar umas coisas mais básicas, às vezes umas coisas mais aprofundadas, tá fácil demais. Me falem, beleza? Valeu, galera, boa noite, até mais.